E pois é, galera, parece que a treta ganhou um novo episódio, como se não bastassem todas as discussões que a gente já teve nas últimas semanas envolvendo a direção criativa do James Gunn. Porque o Zack Snyder fez um post e a galera simplesmente ficou louca. E assim como ele sempre gostou de fazer, né, de postar fotos e falar coisas, fazer comentários a respeito das suas produções, ele disse: o Henry Cavill é o Superman. E essa cena aqui, né, esse shot de Batman vs Superman, com a câmera dele ali, ele falou, né? Ele explica de onde que é essa cena. E aí, pessoal, a repercussão nos comentários que eu vou trazer depois pra vocês foi simplesmente insana, porque a galera tá realmente comprando a treta e cada um defendendo o seu lado. Isso aqui tá muito bacana. E pra rechear a nossa discussão, eu trouxe aqui o vídeo do Linhagem Geek que eu quero analisar alguns trechos, porque, né, vocês gostam, né? Vocês gostam que eu faça reacts, vocês gostam que eu levante os meus pontos. Até porque, embora nós sejamos colegas de Liga Nerdola, né, nós concordemos em muitas coisas, eu discordo de várias coisas dos irmãos Alba, né? Eu tenho meus pontos de vista bem estabelecidos e bem diferentes de várias coisas que eles falam. Mas lembrando que essas coisas fazem parte do debate nerd, né, pessoal? Isso aqui é cultura pop, é cultura de quadrinhos, é a indústria do entretenimento. Eu consigo ter divergências de pessoas que pensam, inclusive, bem diferente de mim, do espectro ideológico. Por exemplo, o Igor Decenalta, que a gente teve aí nossas divergências nas últimas semanas, mas ficou tudo bem, trocamos uma ideia no direct e tá tudo certo. Eu fiquei pensando se eu trazia ou não esse assunto aqui pro canal, mas eu sei que vocês curtem e eu também curto falar algumas coisas a respeito dessa treta específica, porque, ó, deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu sou um fã da versão do James Gunn do Superman, tá bom? David Corenswet manda muito bem, o filme tem muito coração, a trilha do Christopher Reeve clássica é homenageada de uma forma muito boa, e esse Superman captura a essência de escoteiro, né? Daquele cara bondoso, ingênuo, que tá sempre querendo fazer o bem. Mas também gosto da versão do Snyder, acredito que ele tenha os seus acertos. Mas, minha gente, foi um momento que já passou. E como eu sempre deixei claro pra vocês, essa versão do Snyder é apenas uma versão alternativa do Superman. É um Superman do Injustice. É claro que o Zack Snyder queria ir por esse caminho. Ficou claro depois no Snyder Cut que ele acrescentou mais um monte de cenas. Mas essa discussão é interessante porque eu acho sim que o James Gunn tem que levar em conta coisas que ele errou, porque nós, como fãs, só temos a ganhar com filmes mais bem produzidos, com roteiros mais bem elaborados, porque a gente, no final das contas, é nerd, né? A gente gosta disso. Eu só quero te lembrar que esse canal aqui precisa da sua ajuda, precisa do seu financiamento, do seu apoio, beleza? Claro que você assistindo aos vídeos, comentando, curtindo, engajando, você já ajuda muito. Mas você pode ajudar ainda mais por meio desse QR Code aqui, que é do nosso Live Pix, beleza? Você pode fazer uma contribuição de qualquer valor e como agradecimento, o seu nome vai aparecer aqui nos vídeos. E além disso aqui, você também pode assinar o nosso plano, que é a iniciativa Conversadores, que você pode fazer uma contribuição mensal num valor simbólico, mas que já ajuda pra caramba aqui o nosso canal. E é claro que, como agradecimento, assinando o plano Conversadores, você também recebe o seu nome aqui nos vídeos como forma de agradecimento. Caso você prefira, também tem o botão Seja Membro, com as opções de plano que você pode assinar e também receber benefícios exclusivos que você pode conferir aí no próprio painel do YouTube. Lembrando que, para esses planos, você tem, inclusive, grupo de mensagens para a gente conversar. Então é um benefício diferenciado. E por fim, quando você estiver precisando comprar alguma coisa e você for no site da Amazon, porque lá você encontra de tudo para você e para sua casa, a gente também tem o nosso link. Então você usa o nosso link para dar essa força aqui pro canal. Lembrando que clientes Prime lá no site da Amazon tem frete grátis para diversos produtos. Então todo mundo sai ganhando, a gente se ajuda, eu conto com vocês, beleza? O link vai estar sempre aí na descrição e também na comunidade. É só você clicar e acessar e fazer as suas compras sem pagar nada a mais, mas dessa forma você está ajudando aqui a patrocinar este canal. E agora que eu já dei esse recado muito importante, bora para o React e bora analisar essa treta. Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Tá acontecendo alguma coisa, hein? Zack Snyder, James Gunn. Primeiro uma postagem, aqui ó, essa que vocês estão vendo, depois outra. Essa postagem aqui depois a gente vai analisar, tá? Porque os comentários estão muito engraçados, mas vamos lá. A James Gunn retuita. O que tá acontecendo na DC, hein, galera? Fãs divididos. Tem o time do Carlão, que é o time anti-Zack Snyder. Tem o time anti-James Gunn. Certo. E tem... que surpresa, Gabriel, que você é time James Gunn. O time que quer ver o circo pegar fogo, o time Alfred. Tá, beleza. E aí, galera, o que tá acontecendo na DC, hein? Será que o Zack Snyder tá provocando com algumas intenções de... Bom, só quero deixar aqui já claro nesse começo desse vídeo
que eu não sou o time anti-Snyder. Como eu falei pra vocês, eu gosto sim da abordagem do Snyder, compreendendo que é um universo próprio, um universo à parte, não é o Superman clássico. Agora, quando você fala de Superman clássico, eu gosto sim do Superman do David Corenswet, que é o Superman atual. O Zack Snyder já passou. Inclusive é isso que muita gente está falando lá nos comentários do post do Snyder. Então, se você for pensar, eu sou do time que sabe aproveitar cada momento. Mas agora, conhecendo os quadrinhos do Superman, eu não tenho como olhar para o filme que o James Gunn fez e, por causa de alguns erros, me tornar um cara anti-James Gunn. Principalmente falando de Superman apenas, sem considerar Pacificador, que aí lá eu tenho mais críticas. Embora também tenha sido uma segunda temporada ok. Mas então, só para deixar claro aqui, o meu grupo, tá bom? Já que estamos falando de grupo, eu coloquei um terceiro grupo aí, porque eu me encaixo melhor. Eu também, eu faço parte do time Alfred. Eu quero que eles briguem. Agora... essa aqui não é uma referência ao Batman Cavaleiro das Trevas, eles estão falando de time Alfred, mas não é uma referência ao Coringa essa fala? Me corrijam se eu estiver errado, tá bom? Eu preciso reassistir o filme lá do Cavaleiro das Trevas, a trilogia, né? Preciso reassistir. Mas eu acho que ele tá falando disso por causa do Coringa, né? Não é porque o Alfred quer ver o circo pegar fogo. Mas enfim, só um adendo aqui. Isso aí faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. O senhor James Gunn, em determinado momento, no auge da sua fama e glória de ser chamado como o cara que seria o cabeça da DC, certo? Ele deu uma declaração, eu não sei se tá no roteiro, mas ele deu uma declaração seguinte. Como você não sabe se tá no roteiro, André? Mas ele deu uma declaração seguinte. Ele deixou claro, cometeram muitos erros na DC. Sim. Obviamente, esses erros foram direcionados ao Zack Snyder. Não necessariamente, né? Porque o Zack Snyder tinha o seu planejamento. Eu acho que o maior erro, como eu sempre falei aqui pra vocês, foi a interferência da Warner, né? Quiseram apressar as coisas e tudo mais. Não lembro se eles vão falar sobre isso aqui no vídeo, mas o erro não é exatamente do Snyder. Embora o Snyder também tenha escolhas criativas bem questionáveis, né? Mas no geral, o maior erro que eu vejo o pessoal apontar, e eu acredito que tenha sido a crítica do James Gunn, seja justamente essa questão de interferência. Não faz assim, não faz assado, atrapalhar ali o desenvolvimento que o cara tinha, né? Contrataram um cara, falaram pra ele criar o universo dele, e aí depois começaram, não, coloca o Batman vs Superman, não, agora faz o filme da Liga, não, agora faz assim, né? Lógico que o Zack Snyder também tem um ego gigantesco, também quer fazer as coisas do jeito dele, tem né, famosa né, briga de disputa ali de poderes. Mas enfim, eu acho que a crítica é mais a essa bagunça nos bastidores do que é o próprio Zack Snyder que tinha a visão dele, tá bom? Ponto. E agora que o Sr. James Gunn tá dando uma boa balançada por conta dos fracassos sucessivos, o Zack Snyder vem e devolve o carinho. Então, mas aí, cara, isso aqui vocês estão especulando, tá bom, André? Porque é o seguinte, o Zack Snyder e James Gunn são amigos, já trabalharam juntos, tem fotos recentemente postadas aí, né? Se eu não me engano é de 2024, né, que eles se encontraram aí, tiraram fotos juntos, são amigos, tá bom? Agora, eu não acho que o Zack Snyder tá cutucando o James Gunn. Eu acho que, na verdade, se ele cutucou alguém, foi a Warner. E a frase dele, né, diferente do que muitos podem pensar, não significa necessariamente uma treta, uma provocação. Ele pode simplesmente estar falando que o Henry Cavill é o Superman, porque ele encarna o Superman de uma forma muito boa. Ele tem a cara do Superman, ele tem o físico, ele tem a postura. Talvez seja nesse sentido, mas a galera ama uma treta, não é verdade? Então vamos falar de treta. Isso faz parte, isso é bom pro show, pra nós. Pro James Gunn não sei se é muito bom não, pra ele acho que não. Tá? Porque eu concordo com todos os erros que o Carlão fala, do Snyder. O Carlão ele não gosta né, do Snyder, ele prefere a versão do James Gunn. Concordo com tudo, mas o filme do Superman do Snyder tem mais coração do que o James Gunn. Discordo, tá? E aura, muito mais. Coração e aura. O cast aura. melhor do Superman, né, e o do James Gunn não é ruim, mas ele ficou pior com o tempo e com as declarações do James Gunn. Então, eu não acho que ele ficou pior com o tempo, eu preciso reassistir. Eu ainda tenho aquela emoção de ter assistido no cinema, né? Eu preciso reassistir. Mas pelo que eu lembro e por cenas que eu já revi na internet, né? Os cortes que a gente vê, cara, esse filme é muito bom. E esse filme tem muito coração. O Snyder tem aquela visão depressiva, introspectiva. Os dois Superman, né, as duas versões estão tentando encontrar o lugar deles no mundo, mas a abordagem do Snyder é muito alternativa, não é o que o Superman é nos quadrinhos, e essa versão, que é mais fiel aos quadrinhos, é indiscutivelmente essa aqui, a do James Gunn, porque mostra ele como, eu falei pra vocês, o escoteirão, o cara que tá sempre querendo fazer o bem, e por mais que tenha ali as dificuldades, ele chega até a ser inocente, né, na maneira como ele quer resolver as coisas, tá bom? Esse Superman aqui, do James Gunn, é o mais clássico. Você pode até preferir, você tá no seu direito de gostar mais do Zack Snyder, porque você gosta dessa versão mais introspectiva. Mas falar que tem mais coração, putz grilo, cara. Quem lê quadrinhos e assiste o filme do Superman,
parece que você abriu um filme de quadrinhos, porque tem o herói principal lá, tem um monte de coisa acontecendo, tem monstros megalomaníacos, tem dimensão de bolso, tem outros super-heróis aparecendo ali pra dar uma ajuda. Cara, é mais fiel, tá bom? Isso aqui é indiscutível, mas cada um com a sua opinião. E embora, né, o André tenha mencionado aqui algumas declarações do James Gunn, que sim, ele fez algumas coisas ali que a gente pode considerar tretas políticas e tudo mais, mas tirando isso, que foi só um comentário superficial, não é gostoso a gente discutir apenas nerdice, né? Coisa de quadrinhos mesmo? Falar de poder, falar da história, falar do roteiro? Pô, isso é bom demais. Com a origem do Superman mudada. Essa origem realmente causou, né, um grande impacto, uma repercussão negativa, mas, na minha opinião, beleza, vida que segue e não tá fora dos quadrinhos. Ele pode, inclusive, futuramente adaptar algum arco que mostrou os kryptonianos como esses conquistadores e não como pessoas benevolentes, né? No caso, o Jor-El era o diferencial. Eu entendo, essa crítica pra mim aqui, essa discussão vale a pena, mas por que não a gente tentar adaptar uma coisa que nunca foi adaptada para os cinemas? O UCM, inclusive, que muita gente fala que foi na Era de Ouro, alterou um monte de coisa também e funcionou em live action. Mas bora lá. Então são dois filmes que tem muitos problemas. Agora, se for escolher pra assistir um, eu assisto o do Snyder, hein? Olha, eu acho que eu assisto os dois. Vai depender do meu mood, porque as cenas de ação do Homem de Aço são incríveis, né? Agora, mas é aquilo, é uma questão de abordagem, porque o filme do Superman do David Corenswet, do James Gunn, tem uma outra pegada. Então acho que vai depender do meu humor, né? São duas versões do Superman que dá pra você se divertir. Mas a clássica é do David Corenswet, aceita que dá menos. Eu assisto do Snyder, principalmente por conta da cena de ação. Enfim. Só que eu concordo, as cenas de ação, como eu falei, são maravilhosas. Mas eu noto, posso estar julgando, mas eu noto que o Gabriel, ele deixa a antipatia que ele tem, não o André aqui, né? O Gabriel que tá rindo ali no fundo. A antipatia que ele tem pelo James Gunn, principalmente pelas declarações fora do filme, ele deixa isso afetar o julgamento dele do filme. Minha opinião. Mas todos também podemos fazer isso, né? De certa maneira. Eu, por exemplo, aqui critiquei... não foi o caso aqui do Liage Geek, mas eu critiquei a Fernanda Torres, que estava ali no Oscar, mas eu não consegui desvencilhar. Até porque o filme dela era bem político, né? Mas eu não consegui desvencilhar a obra da atriz, né? Por causa do que ela falou nos bastidores. Então, todos estamos suscetíveis a cometer esse erro. Podemos chamar de erro? Talvez sim, mas enfim. Parece que é só o começo de uma nova briga. Não acho não, tá? De ação por causa do Henry Cavill, por causa de Hans Zimmer. E outra coisa... o Hans Zimmer manda muito bem, aquela trilha é muito boa. Mas, na minha opinião, a repaginada que eles deram na trilha do Superman, do Christopher Reeve, ficou excelente, tá? Eu gosto pra caramba. Pois é, o Fabrício chegou pra mim esse final de semana, papai, o que é aura? Tem como você não olhar pra imagem de Superman, do Henry Cavill de Superman, e não ver a aura? Então, e é aquilo que eu falei, talvez esse seja o ponto do Snyder nesse post, né? Por causa da postura, né? Da aparência, do shape do Henry Cavill, que faz o Zack Snyder falar, o Henry Cavill é o Superman. Ele consegue encarnar esse personagem. Não precisa ser necessariamente uma provocação. Não é o David Corenswet. Porque essa é a realidade, né? Atualmente, o Superman é o David Corenswet. Vamos lá, galera. A DC Studios não sabe o que é um bom tempo paz. Desde que decidiu entrar na onda de montar um universo compartilhado lá em 2013, com o lançamento do Homem de Aço de Snyder, o estúdio vive um cabo de guerra. Mas aí lá não era DC Studios, né? Eu tenho uma dificuldade com os roteiros do Linhagem Geek, não são nem eles que fazem. Me desculpa, eu vou tentar ser menos chato, tá bom? Nesse vídeo aqui, porque não quero parecer esse cara que fica achando picuinha e tudo mais, mas enfim, não era DC Studios naquela época, era a Warner por si só, que foi um dos acertos do James Gunn, né? Vamos separar, deixa DC Studios aqui e a Warner fica pra lá apenas supervisionando de cima, mas a gente tem independência e autonomia pra fazer o que a gente quer. Vamos lá. De um lado, há aqueles que amam o Snyderverso, também há do outro aqueles que odeiam. Mas uma coisa é certa, o Snyderverso acabou e não deve voltar. Pelo menos é o que parece. Existe um novo DCU em curso e esse projeto está nas mãos de James Gunn. Contudo, o Cabeça Branca não foi capaz de entregar um unânime Superman. E pra piorar, a série do Pacificador foi de qualidade podre. Mas vamos lá, o Superman do Zack Snyder também não teve unanimidade. Também dividiu muita gente. No final do filme, o Superman quebra o pescoço do Zod, velho. E a série do Pacificador foi podre pra vocês, meus queridos. Muita gente gostou, muita gente achou, pelo menos, ok, mediana. Eu, inclusive, como um todo, tenho duas críticas. O plot do Wiggly, que foi completamente inútil e poderia ter sido usado, né, o tempo de tela, o tempo de roteiro, para desenvolver outras coisas. E o último episódio, que foi um grande epílogo, que deu aquele anticlímax na série. Mas, no geral, é uma série boa sim, o John Cena tá muito bem. E aquilo, é uma série de nicho, não é um filme de cinema. É o subnicho do nicho de fãs da DC, ou de fãs de super-herói. O termo que vocês gostam de usar aí, né, cabeças de chave, é o Superman, futuramente o Batman. A Supergirl vai entrar também nessa prateleira.
Tá, então não dá pra gente afirmar, não, eles são fracassos e tudo mais, como o André falou também ali, né? Mas eles insistem nisso, né? Enfim. Existem fãs que relatam que David Corenswet não marcou como Superman. Então, mas aí agora a gente vai ver nos comentários do Snyder como isso aqui não é uma verdade, né? Olha, pra jogar no seguro, pessoal, eu falo que é 50-50, tá? 50% gosta, 50% não gosta. E sinto muito, quem não gosta do David Corenswet como Superman, não conhece o Superman dos quadrinhos. O James Gunn veio pra fazer uma coisa de quadrinhos, e quem não tá manjando, quem gosta ali prefere a aura do Henry Cavill, fica ali com implicância. Na minha opinião é isso. Assim, ó, se a gente for pegar no 1x1... Não tem como. Não tem como, tá? Não dá. Isolando o filme, isolando o diretor, pegando Henry Cavill e pegando o David Corenswet, a gente sinto muito. Tem que deixar... Então, eu acho... Agora vamos falar aqui de beleza, Eu acho que de aparência física o Henry Cavill é mais bonitão do que o David Corenswet. Mas o David Corenswet também é bonito, o que nos leva a uma questão bem subjetiva, né? E você julgar ali a aparência, quem você acha mais bonito. E a gente pode levar em conta também a questão do traje e tudo mais, do símbolo. O emblema, né, o S, eu acho mais bonito do Henry Cavill, eu prefiro do que a versão que o James Gunn se inspirou lá no Reino da Manhã. Mas é aquilo, são critérios subjetivos, né? Mas se você bater o olho e falar quem é o Superman clássico, principalmente da Era de Prata, é o do David Corenswet. Pô, o cara tem até a famosa cuequinha por cima da calça. Aliás, né, o Snyder opta por esse uniforme mais dessaturado, chegando ao ponto, no Snyder Cut dele, a última cena do Superman abrindo a camisa ser o traje preto. Né, porque ele queria fazer o fanservice da história lá dos quadrinhos, tudo bem, entendo. Mas é aquela coisa, né, dessaturada, sombria do Snyder, e o Superman clássico é azul e vermelho colorido, e acabou. Mas o Zack Snyder, o universo do Zack Snyder, criado por ele, da DC, tem trilhões de problemas. Beleza. Trilhões. Concordo. Mas o maior acerto do Zack Snyder é o Henry Cavill de casting. Concordo. Mas de longe. Isso aqui eu ele concordo. e a Gal Gadot. Os maiores acertos do Zack Snyder foram esses dois castings. Sim. Ezra Miller horroroso, Jason Momoa e o Batman, pra mim, podre. E o Cyborg? Eu não acho podre, tá? Eu não acho o Ben Affleck podre, não. Inclusive, eu acho que o Ben Affleck tem o traje mais fiel de todos dos live actions do Batman. É o do Ben Affleck, que inclusive foi ali idealizado pelo próprio Zack Snyder, né? Isso aqui é um acerto pra mim. E pra mim, o Ben Affleck faz muito bem. O Batman mais velho, o Batman desesperançoso. Mas, de fato, né? O Henry Cavill é o número 1. É um grande acerto. O Henry Cavill de casting, ele é... Olha, presta atenção. Ele é o Robert Downey Jr. para Homem de Ferro. Ponto. Pra uma geração. Vamos ver as futuras, tá? Mas é aquilo. Em essência, ele não é o Superman. O Superman jamais falaria num segundo filme dele, né? Numa segunda história, numa segunda aventura que ele tá vivendo, que ninguém permanece bom nesse mundo. Pô, isso aí não é Superman, é a versão do Snyder, tá? Aí faz esse exercício. Filme do Superman, quem que vem na cabeça? Christopher Reeve ou o Henry Cavill? Não é o Corenswet. Na minha cabeça vem o David Corenswet, né? Porque a gente tem várias versões, né? É aquilo, é percepção, cara, é percepção. Agora, o Corenswet, não. Ele não é um Superman ruim. Beleza. Mas ele não atualizou o drive que o Henry Cavill atualizou do Corenswet. Mas a gente tá falando de um filme que saiu em julho. O Superman teve apenas um filme. O Henry Cavill, vocês estão analisando aí, teve O Homem de Aço, teve Batman e Superman, e depois teve o filme da Liga. 2 versões do mesmo filme, inclusive. Então é uma comparação, no mínimo, injusta. O Henry Cavill teve mais anos de trajetória. E, especificamente sobre o Clark Kent, a versão do David Corenswet é infinitamente melhor que a do Henry Cavill, que só tem o óculos, não tem nada de diferente. Que é um ponto-chave da atuação do Christopher Reeve, que é considerado Superman clássico, como o pessoal aqui mesmo falou. Tem todo o lance da personalidade. Não é só o cabelo, não é só o óculos. Embora, né, o James Gunn tenha colocado aquela fala do Guy Gardner explicando a questão dos óculos que hipnotizam. Mas não é só o óculos. Tem todo um jogo corporal ali, o tom de voz, né? Então, isso aqui, o David Corenswet acerta muito. E na versão do Snyder, como eu falei, é só um óculos. Então isso aqui é um acerto para a versão do James Gunn. Lembra do que dissemos da DC não ter paz? Pois bem, no meio de uma avalanche de críticas sobre o trabalho de James Gunn, Snyder postou em seu Instagram a seguinte foto, essa que vocês estão vendo aqui na nossa TV. Sim. Henry Cavill é o Superman. Só que o mais interessante é que a foto de Snyder tem mais de 400 mil curtidas, enquanto as publicações de James Gunn sobre o Pacificador e o novo DCU estão bem abaixo desse número. Aí, pessoal, eles entram nesse negócio de ficar comparando os números, né? Eu achei isso meio chato, entendeu? Você tem que analisar todos os contextos, o conteúdo, de aquilo, uma coisa não exclui a outra, como eu já falei 1000 vezes, dá pra você gostar do Henry Cavill e também gostar do David Corenswet, entendeu? Pô, é claro que uma imagem preto e branco do Henry Cavill farmando aura, né, como o pessoal brinca, ia ter mais likes do que um post ali com algumas personagens de Peacemaker, né, falando sobre o Watch Party, entendeu? Pô, esse exemplo não tem como comparar, entendeu? Chega a ser esdrúxulo.
Com isso, os fãs tentam vender a ideia de que o filme Homem de Aço é mais relevante do que o novo DCU. Será? Eu sou dessa opinião, tá? Então, mas não tem como, tá? Não tem como você falar isso, porque, de novo, o Henry Cavill tem uma trajetória muito mais longa que a gente pode usar de base pra comparar. O DCU, do David Corenswet, Sweat, e o Superman dele acabaram de começar. E lembra de novo que na época o Superman do Henry Cavill foi bem divisivo também, tá bom? O próprio universo do Snyder como um todo sempre foi divisivo por ter uma abordagem muito mais dark e sombria do que esses personagens são nos quadrinhos. Tirando o Batman, né? Que também nem sempre, principalmente na Era de Prata, era sombrio, né? Mas enfim, essa que é a questão. A comparação se torna injusta. Bom, essa foi a primeira imagem. A segunda aqui é um do James Gunn, do Pacificador, que tem poucas curtidas. Aí depois você tem uma outra do James Gunn falando, né, numa mesa redonda. Então, um trecho daquele podcast que ele estava fazendo, comentando os episódios, entendeu? É desproporcional. Simplesmente, o pessoal gosta de tretar, o pessoal gosta de ficar procurando coisa onde não tem. Na minha opinião, não tem, entendeu? O Lanterna Verde todas com menos curtidas. E aí depois você tem uma do James Gunn caminhando com o seu elenco em câmera lenta. Será que... E 176 mil curtidas, hein? Não é pouca coisa, não. Foi alguma sinalização pro Zack Snyder? Não e aí depois o Snyder, ele posta, tá? Uma arte, uma foto, né? Que ele diz assim, ó, isto eu filmei com a minha Leica monocromática e a minha lente de sonho de 50mm modificada por Zero Pitk. Obrigado, Joe Manganiello, por seres o exterminador perfeito. Ele postou várias coisas, né? Várias fotos ali na sequência do Henry Cavill e a galera, já tô chegando lá, já vou mostrar os comentários da galera. Mas a galera falou, né? Pô, meu, parece que você vive numa nostalgia que não acaba nunca. Agora, qual é o intuito do Snyder postar uma foto do Exterminador, que é um personagem da DC, logo depois dessas trocas de farpas? Ai, gente, meu Deus, os caras realmente se esforçam pra achar uma treta. E não aqui só os irmãos Alba, né? A internet toda, porque eles só estão fazendo porque a internet... Eu só tô fazendo esse vídeo porque a internet repercutiu, né? Mas eu acho uma besteira, tá bom? Eu não acho, tendo em vista que os caras são amigos, tá? Se o Snyder tá cutucando alguém, ele tá cutucando a Warner, que mexeu lá nos planos dele e tudo mais. Como já falei 1000 vezes aqui, né? Qual é o intuito? Não sei, Gabriel. Cara, o intuito, na minha opinião, é o Zack Snyder se vingar um pouquinho do James Gunn. Porque o James Gunn falou que tava tudo errado na DC, que tinha muitos erros e tudo mais, e o Zack Snyder ficou ali apanhando. Nossa, nada a ver, cara, nada a ver. Alguém avisa... Olha, eu tento não discordar muito de vocês, mas tá difícil. Tá difícil. Alguém avisa que o Zack Snyder e o James Gunn são amigos, que já trabalharam juntos, que estavam postando foto recentemente juntos. E agora, o James Gunn, ele tá à frente da DC e já temos muitos erros na frente. Sim. E... Igual a Marvel, que também sempre errou, mas também acertou. Eu, inclusive, tô preparando um post pra vocês, se você não segue o Instagram do Conversa de Nerd, segue lá, Conversa Nerd _, comparando a recepção dos primeiros filmes da Marvel, as bilheterias, entendeu? A gente não tem um cenário muito difícil, mas o pessoal quando olha com nostalgia para os primeiros anos da Marvel, não, porque lá era maravilhoso, como se não tivesse tido erros, sabe? É difícil, né, galera? Ainda não teve um grande sucesso, a DC, mesmo já tendo um filme do Superman. Então, aí aqui a gente vai morrer discordando, né? Superman não foi um fenômeno, mas foi um sucesso sim. As pessoas, na grande maioria, curtiram o Superman. E é isso que eu falo, não tem como a gente colocar todo mundo em caixinhas, né, de você separar por causa de opiniões, incluindo os espectros políticos, porque o cara que vem com a opinião mais coerente diante dessa treta, né, desse caos que tá acontecendo aí na DC Studios e com a venda da Warner e tudo mais, é um cara de esquerda que é o Pablo Peixoto, que tá analisando tudo com os pés no chão. Não tem um caos, as coisas não estão indo de mal a pior. O saldo não é negativo, o saldo é positivo. O DCU oficialmente só teve 2 obras. E Superman, num ano em que a gente teve mais 3 filmes de super-herói, sendo eles o Capitão América de Admirável Mundo Novo, Thunderbolts e Quarteto Fantástico, Superman foi o filme que mais fez bilheteria. Como você diz que esse filme foi um fracasso? Principalmente nos Estados Unidos, que é o que mais importa. Foi uma bilheteria boa, satisfatória. É que infelizmente eles têm dificuldade, e até vai de encontro com um post que eles fizeram no Instagram, que eu acabei vendo antes de gravar esse vídeo aqui. Eu tô tentando não levar esse vídeo em conta, né, pra fazer o meu julgamento aqui desse material em específico. Mas eles levam em conta coisas que o James Gunn falou e não a obra em si, entendeu? Eles vão assistir o filme ou reassistir o filme, vão falar do filme com a lente James Gunn, porque foi o James Gunn que fez, eles não conseguem desvencilhar as coisas. E isso é muito triste. O filme do Zack Snyder, O Homem de Aço, teve mais bilheteria que o filme do James Gunn. Ou seja, teve mais sucesso. Não. É outra época. A gente tá falando de 2013. Então, mas enfim, eu já tô cansado de bater nessa mesma tecla aí. Pode não ter tido sucesso de crítica, que o James Gunn teve. Mas a crítica hoje a gente sabe que é bem maleável. Mas não é só a crítica, é só você ver a repercussão das pessoas. É um filme divisivo? Sim.
mas que tem muito fã. Ah, isso tem. Tem muitos fãs de verdade, pessoal. É só você olhar em qualquer post que tem a ver com Superman, o novo Superman do DCU. A gente vai ter sim pessoas criticando, mas a grande maioria tá elogiando. O filme do Homem de Aço ainda tem mais cena impactante. A gente poderia até ver um especial ali, talvez, do Esquadrão, fazer uma comparação. E conforme prometido, vamos aos comentários. Olha esse aqui, ó, que tem 10 mil curtidas, tá bom? Eles usaram aí números para falar de repercussão, né, para comparar. Então tá aqui, ó, esse comentário dizendo: David Corenswet é na verdade o Superman. Espero que isso ajude. E sim, né? Nesse momento é ele. Ele é o Superman oficial da DC. Nesse universo DCU live action é o David Corenswet. Aí teve um que comentou em português aqui, ó. Chega de chorar, mano. Acabou o seu universo já. Mais de 1000 curtidas. Esse aqui, ó. Mais de 13 mil curtidas. Quase 14. Garota, né? Girl, move on, né? Siga em frente. Olha lá, nesse sentido, né? De supera, né? Vida que segue. O outro aqui, ó. Supera, pai. Faz teus corre meia boca aí agora. Eu tenho que concordar, porque os caras deram total liberdade pro Zack Snyder lá na Netflix e ele entregou aquela história, aquele universo Rebel Moon que é bem zoadinho, hein? Bem fraquinho, bem confuso. Próximo aqui, ó, Matt Silva, tá vendo? Ó? Mais de 3.500 curtidas, um gif do David Corenswet. Aí sempre vai ter um ali, né, falando, ó, o Superman do Cavill é infinitamente maior do que o Corin Weak Superman, né, o Corin fraco, Superman fraco. Como eu falei, é um filme divisivo sim, mas tem muitos fãs. Ó, mais um gif aqui do Superman, do David Corenswet. Esse comentário aqui é maneiro. Tem muito comentário de brasileiros, hein? Vocês perceberam? Muitos fãs do Brasil. Ótimo em formar aura, péssimo com o Clark Superman. E é, de novo, né? Porque o grande ponto do Henry Cavill está na figura dele e naquelas cenas bonitas que o Zack Snyder filma. Mas em termos de história, isso deixa muito a desejar. Não é o Superman clássico, como eu tô cansado de bater nessa tecla. Mais um aqui, ó. Supera, filho. O ano é 2050 e você tá postando umas imagens de como seria o filho do Superman sendo criado pelo Batman. É, tem essa polêmica aí, né? De que o Zack Snyder queria fazer uma parada dessa, tá vendo? Mas enfim, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Comente a sua opinião. Você acha que essa treta aí é besteira? Qual que é o seu Superman favorito? Escreva aí o que você pensa, tá bom? Pra gente continuar a nossa opinião. Só por favor, né? Mantenha a educação, mantenha a civilidade. Isso aqui é um debate de ideias e não ataques pessoais, nem nada do tipo. Por favor, mantenha a maturidade, beleza? E lembro mais uma vez, se quiser ter o seu nome aparecendo aqui como forma de agradecimento, você pode fazer uma contribuição aqui pelos nossos QR Codes lá do LivePix, ou então clicando no botão Seja Membro e também ganhando outros benefícios, como um grupo pra gente trocar ideia diretamente. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Sou o Saulo Ferreira. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.